Olá, olá! E aí, como estão? Vamos falar hoje sobre fechar portas e abrir caminhos, porque janeiro ele tem a fama de ser um mês de renovação, de tudo lindo, tudo bonito, tudo organizado, tudo dando certo, porque agora vai. Mas vai mesmo? Será que vai? Porque o que eu tenho escutado em consultório não é muito isso, Thalita. O que eu tenho escutado são pessoas cansadas, pessoas esgotadas, pessoas que chegam em janeiro, que deveriam estar aí no uau, que não estão conseguindo fazer uau nenhum, sabe? Elas estão cansadas, esgotadas e até mesmo com dificuldade de fazer um planejamento, dificuldade de começar. Elas não sabem nem por onde começar, nem para onde ir, né? Então hoje a gente está aqui para isso, para falar dessa confusão mental, dessa confusão de não saber realmente como agir e o que fazer. Então hoje estamos aqui, eu e Thalita, para te ajudar um pouquinho. Thalita, então como vamos começar isso? Vamos falar um pouquinho da questão de como a pessoa percebe, como que a pessoa percebe que está assim, ó, ai, eu vou explodir, eu não aguento mais. Porque ele vem nos procurar não falando que eu acho que eu me sinto cansada. O paciente, quando ele vem procurar, ele já foi, né? Ele já tá para lá de cansado. Então, como entender isso? Como ver isso? A gente se ilude um pouco, a gente se engana um pouco porque a gente acha que janeiro é estaca zero, que você está zerado para começar algo novo. E bem pelo contrário, a gente está super carregado. Nós estamos sobrecarregados e, por que não falar, exaustos fisicamente, mentalmente, emocionalmente, porque nós passamos por muita coisa na virada do ano, né? Ali no Natal, aí tem férias, aí tem visitas, tem responsabilidade com vai receber alguém em casa, não vai receber, como é que faz, como é que faz. Fora a faxina da vigilância sanitária, né? A faxina do ano que sempre acontece na mesma época. Isso tudo ao mesmo tempo, porque tem que começar e terminar na mesma semana. Mas também tem um pouco da carga da frustração de não ter alcançado as metas, os sonhos que se propôs a fazer no início do ano anterior. Então tá com aquela questão ali ainda pegando forte, sabe? Eu não fiz. Inconscientemente isso também já não me motiva muito a fazer para esse ano. Quer dizer, a gente não tá na estaca zero. Bem pelo contrário, nós precisamos usar o janeiro e esse momento do início do ano, as primeiras semanas, para aterrissar os nossos pensamentos, para assentar as ideias, como dizem por aqui também, né? E acalmar esse coração em relação a tudo que você passou, né? Todo esse movimento, essa festança, essa bagunça, esse excesso de coisas. E se despir mesmo, né? Descarregar, e aí sim começar uma estaca zero, que nunca será, mas o menos possível carregado Ponto de de coisa. partida. Exatamente, porque quando você tira tudo, é aquilo, foi fazer uma limpeza no guarda-roupa, você não consegue fazer com coisas lá dentro. Você tira tudo e depois você vai alinhando, né? O que fica, o que sai, isso é excelente. Então, é o momento de tira tudo que não vai mais usar, o que você vai manter e o que eliminar de fato e o que aprimorar, né? Mas antes de tudo, tira Sim. e acalma o coração. E eu acho que também entender o porquê que algumas metas não foram cumpridas, né? Eu acredito que seja muito importante, porque você falou da frustração, de eu não dei conta de tudo, eu não consegui. A gente não dá conta de tudo mesmo. E está tudo bem, né? Mas a questão de entender por que algumas metas eu não consegui realmente cumpri-las, por que eu me boicotei, por que eu me abandonei no percurso, olhar para dentro de si e entender se aquela meta realmente é uma prioridade, se aquela meta realmente é importante para você ou o que vem primeiro que aquilo,
ou o que está fazendo você se boicotar, você não conseguir fazer. Então, talvez até saber organizar essas metas é importante, né? Sim, Fer. O que a gente entende quando pensa nas metas é que precisa ser feito. Ah, você quer, você vai lá e faz. Não é assim. A gente tem um contexto em que a gente está inserido, a gente tem uma realidade que é diferente do outro, a gente tem um tempo que é diferente do outro, condições diferentes. Então, não é só ir e fazer. Claro que não. Mas antes de nós querermos atingir uma meta e definirmos com exatidão, é mais importante nós encontrarmos um sistema que funcione para que a gente caminhe com essa meta. Quando eu coloco, eu vou realizar isso, a gente só olha para o resultado. E a gente não tem o costume de olhar o caminho que eu preciso desenvolver, como que eu vou desenvolver, quais são as possibilidades de eu não desenvolver isso também, ou seja, o que vai me atrapalhar e o que eu vou fazer com isso que vai me atrapalhar. Então, um sistema e um método que funcione garante muito mais que a meta seja alcançada do que eu querer o resultado da meta. E você tem algum exemplo para dar para a gente quanto a, por exemplo, uma pessoa funciona melhor assim, a outra funciona dessa forma? Você consegue dar um exemplo para a gente entender isso? Uma possibilidade, né, de encontrarmos um método. Claro que a organização, por mais que nós queiramos, né, atingir essa meta cada vez com mais eficiência e tudo muito rápido. A gente quer as coisas rápidas, né? A gente quer aí que a gente se frustra. A gente quer agilidade. E a organização e o planejamento exige que a gente tenha um tempo só nosso, semanal, né, de analisar e avaliar. Como você disse, algumas pessoas, elas vão funcionar, colocou uma meta na cabeça e ela sabe que ela precisa ir treinar todo dia. Então ela coloca a roupa e ela vai. Mas algumas pessoas, elas têm algumas outras questões inconscientes, algumas questões físicas, o meio em que elas estão inseridas, às vezes nem todo mundo pode pagar uma academia, ou tem uma academia próxima, então já tem essa dificuldade de manter uma constância com uma caminhada, aí chove, aí acontece alguma outra coisa. Então, são pessoas que precisam, às vezes, de um acompanhamento para atingir uma meta, ou algumas que precisam trabalhar sob pressão, tem isso também. Então, cada pessoa tem uma personalidade única no encontro dessas metas, na realização dessas metas. Então, como você disse, sim, tem um método que funciona para um método que funciona para outro, um é sob pressão, o outro precisa ser um método mais moroso, mas que precisa atingir um resultado. Alguns preferem um método, aliás, tem um desafio mais agressivo, outros precisam que esse desafio seja um pouquinho mais calmo, tranquilo, né? Então, precisa se respeitar muito o caminho. A individualidade. E a individualidade de cada um, com certeza. E talvez por isso mesmo que muitas pessoas abandonem, porque elas tentam ir num ideal que não é para elas, não é personalizado, né? Mas minha amiga faz assim e deu certo. Não é porque deu certo para o outro que vai dar certo para você, né? Então, o autoconhecimento aí é fundamental, é você olhar para você e entender de fato o que funciona para ti, que não é o que funciona para o outro. Exemplo disso somos nós. Nós funcionamos muito bem juntas, nós trabalhamos muito bem juntas, só que nós temos sistemas totalmente diferentes. São estratégias diferentes, a Thalita se desdobra até mesmo para fazer as metas para mim, né? Para fazer os passos para mim, porque eu trabalho com ela, no caso, ela trabalha comigo. Né? Nós Como é que é isso? Juntas. Ai, meu Deus, é uma parceria. Tem muitas entradas de trabalho. Coisas, E aí tem muitas coisas, a parte do meu marketing de organização é ela que faz. E para que eu entenda o meu sistema, ela me dá mastigadinho de uma forma que não é a forma dela.
né? Então, eu sou muito espontânea, muito prática, não adianta ela me engessar, ela passar algo ali para eu gravar que eu não vou fazer. Isso não é real para mim, não funciona para mim. Eu preciso deixar acontecer. Enquanto que para outro cliente dela, possivelmente ela tenha que fazer um cronograma e a pessoa seguirá o cronograma, né? Porque para ele é mais confortável assim do que para mim. Então, cada um tem uma forma. E o que é importante olhar para tudo isso é que, independente da forma que você trabalhe, independente da forma com que você funcione, precisa ser encontrado isso e precisa ser trabalhado para que você pare de patinar no barro. Exatamente. Senão é fazer buraco em água, né? Sim. Não chega a lugar nenhum. Então, se você tem aquele problema que você diz assim, eu começo e paro, eu não acabo nada, eu tô sempre na metade, é porque talvez da forma com que você está fazendo, não dá certo para você. Não é o que você quer, não necessariamente tenha que mudar a sua meta. Talvez tenha que mudar a forma de fazer essa meta. Exatamente. Né? E o que eu falei no começo é que muitas vezes fechar portas abrem caminhos. A gente precisa ir para 2026 com energia renovada de 2026. 2025 ficou. É a mesma coisa de que eu ter lá meus 38 anos e querer achar que eu tenho 25. Eu não tenho, a realidade é outra. Então eu fecho portas para que eu possa abrir caminhos. São ciclos que terminaram no relacionamento, trabalho, todos os tipos de ciclos que terminaram. Se você não entender que eles terminaram e fechar essas portas, fechar esse ciclo para estar podendo abrir um novo ciclo, você não vai para um novo ciclo. Não tem como. Não tem como eu estar com as minhas mãos cheias e ainda querer pegar algo. Eu preciso analisar, parar, olhar para mim, limpar as mãos, largar tudo que eu tenho, que é o caso que a Thalita falou, de esvaziar o guarda-roupa para poder olhar o que interessa ali ainda, o que nos serve, e não adianta ficar guardando roupa que já faz 5 anos que você não usa, que a moda não vai voltar, e se voltar, que Deus te abençoe com prosperidade financeira, que tu não precise dela, que tu possa comprar uma nova. Você entende o que eu tô falando? A questão não é jogar fora, a questão é entender que a vida flui, que tem um fluxo novo vindo aí, que a energia precisa ser renovada. Então hoje nós estamos falando disso, falando de você deixar o que é do passado para trás e entender qual é esse futuro que você quer. Qual é esse futuro que você quer? Quais são as suas metas para o final do ano? Você conseguiu? Obviamente que sim, mas tu conseguiu organizar os seus meses e o seu ano aí na sua cabeça, nas suas folhas, e você consegue ver o teu futuro? Ah, sim. Quando nós projetamos e visualizamos, é muito difícil a gente sair muito distante daquilo que a gente definiu, né? Então, é óbvio que aí, sabendo o que eu quero para cada mês, para cada momento, né, para cada semestre, eu vou caminhar em direção a isso. Pode ser que não aconteça da forma como eu visualizo, mas não vai sair muito longe, né? Como dizem, dá um chute na lua que a gente acerta uma estrela. Então, alguma coisa próximo daquilo Até que eu idealizei dá. São metas reais. São Sim. coisas reais. A gente fala que as metas, elas precisam ser específicas. Quanto mais específico, melhor. Ou seja, tem uma data, tem uma quantidade exata, tem um tempo para desenvolver. Ela é uma meta mensurável, que você pode acompanhá-la mês a mês ou semestre a semestre, para você ver como você tem caminhado, né? Ela também é uma meta atingível, não é uma meta, sim, né, assim, um chute fora, né, da trave. E o legal de você ter a vida, as metas organizadas, é que eu achava, eu não gostava de meta. E eu achava que eu tinha que fazer a meta, por exemplo, eu quero estar ganhando 3 vezes o que eu ganho hoje, em dezembro. E aí, na minha cabeça, era apenas pensar isso. Claro que existe a gente atrai, obviamente, aí entra num próximo, de repente num próximo podcast, né?
Mas, além de eu estar apenas sonhando com isso, eu preciso caminhar para isso. O que eu errava muito era nesse sentido, de que eu fazia as metas, mas eu não fazia nada para que elas acontecessem. Eu achava que elas tinham que cair do céu. E não é assim. Então, eu aprendi agora que eu preciso fazer essas metas e que eu tenho que acompanhar essas metas. Então, se em dezembro eu quero ganhar 3 vezes o que eu ganho hoje, eu preciso daqui 2 meses olhar o que eu estou fazendo. Peraí, está funcionando? Vamos adaptar? O que mais que precisa ser feito? Eu estou gastando a minha energia com isso e isso não está dando certo. Ou eu estou dando energia para coisas e situações que não precisam da minha energia. Isso me afasta da minha meta. Então, isso não é bom para mim. Então, se eu ter uma constância, cada tanto tempo eu vou sentar e olhar para as minhas metas e olhar para o que eu estou fazendo e o quanto eu encaminhei em prol dela, eu vou ver as metas acontecerem. É mais ou menos isso, Thalita? É mais ou menos isso. Existe um método que nós utilizamos que é colocar mês a mês, pode ser num caderno, pode ser numa folha, colocar, por exemplo, assim, eu tenho uma meta de fazer um investimento mensal. Aliás, um investimento anual. Para que eu entre com esse investimento lá em novembro, eu preciso guardar mês a mês um valor, para que não chegue lá em novembro e eu tenha que desembolsar todo o valor para fazer o investimento. Ou se frustrar. Ou não conseguir fazer o investimento de fato. E aí eu olho mês a mês quanto que eu preciso. E aí como que eu vou gerar essa renda para salvaguardar esse valor para investir lá em novembro. Né? Claro que a gente pode investir mês a mês, mas é uma ideia. Uma ideia. Entendi. Então, assim, não é só escrever no papel a meta, é entender como. Fernanda, algo que se faz muito. Faz o painel bonito, mapa de visualização, faz o quadrante, né, dos objetivos. O quadrante, gente, pega uma folha, dobra em 4 partes, abre ela, coloca pessoal, profissional, financeiro e relacionamento. E aí você coloca alguns sonhos e metas para cada um desses quadrantes. E aí fica tão bonito, eu pinto, eu coloco uma imagem, eu coloco uma foto, eu capricho. Aí eu dobro, coloco na gaveta e pego só no final do ano. Não. Nós precisamos visualizar diariamente, semana a semana, mês a mês. Gente, o planejamento e a organização, se você leva ele certinho, assim, você é a sua prioridade, né? Você consegue assumir muitos compromissos com o trabalho, com os outros. Esse compromisso é com você. É importante porque são os seus sonhos e ninguém vai fazê-lo por você. Então, visualiza, tira um tempo para olhar e dizer, olha, o que eu fiz por eu consegui realizar as atividades para esse sonho essa semana que passou? Sim, ok, ótimo, né? Vamos dar sequência. Não consegui? Por que eu não consegui? O que me atrapalhou? Se eu identificar o que me atrapalhou, como que eu posso evitar que isso me atrapalhe nessa próxima semana? Então, é estratégico. Quem gosta do jogo de xadrez vai entender muito bem, né? A estratégia é você pensar o que pode vir lá na frente para que eu possa driblar a situação. É sair do automático. É sair do automático e começar a pensar que você precisa fazer algo. Né? Adulto faz o que tem que ser feito. Né? Então, basicamente, é você entender que você tem o teu mapa ali organizado do que você sonha, do que você quer para você, mas você só não deixa a vida acontecer. Você faz acontecer. Porque eu vejo muitas pessoas falar que fizeram, eu também faço essa visualização dos sonhos, mas às vezes demora muito tempo para você chegar perto daquilo, e quando você chega é de uma forma que você não imaginava, porque o que a gente projeta ali não é exatamente o que a gente quer. A gente quer aquele resultado, mas a gente não sabe o que teve que acontecer para aquilo, né? Então tem vezes que a gente se depara com situações assim. Vou dar um exemplo. Eu falei em voz alta há uns 2 anos atrás, eu quero 3 dias de folga, mas eu quero férias de todo mundo, eu quero férias do marido, da filha, de todo mundo,
porque eu preciso de um tempo para minha cabeça. Eu poderia ter feito o quê? Viajado. Poderia ter organizado algo para mim, um retiro, ter ido para algum lugar, ter feito um curso para fazer isso, mas não. Eu simplesmente joguei isso e coloquei na minha cabeça que eu precisava de 3 dias. Fui para o hospital. Fiquei 3 dias sozinha. Eu consegui o que eu queria, mas não da forma que eu gostaria. Então, quando você faz essa projeção dos teus sonhos organizado com o passo a passo de como eu vou chegar lá, a coisa chega do jeito certo. Até porque quando eu vislumbro um sonho, uma meta lá na frente e eu desenho o caminho que eu preciso fazer, eu me obrigo a desenhar uma rotina do dia a dia que cabe na minha realidade. E não eu entrar dentro de uma rotina que não me serve porque alguém disse que daquele jeito funcionou, né? Então, é algo que vai definir, né, a organização do dia a dia, ele vai definir uma rotina para mim que funcione, que não me sobrecarregue e que não... Vida real. E que não me cobre tanto a ponto de eu parar no hospital. Né? Exatamente. Porque o corpo está pedindo para desacelerar, está pedindo para eu descansar. A organização do dia a dia, quando eu paro para organizar a minha semana, eu começo pelo meu momento de descanso. Então, se em algumas noites eu tenho janta com as minhas amigas, eu vejo meus pais, eu saio para visitar alguém, mas existe aquela noite que eu estou com o meu namorado e existe aquela noite que eu estou comigo mesma para descansar ou fazer um passeio, enfim, que precisa estar presente. Ah, mas uma noite? Não, gente, eu faço isso, deixo durante o dia também, 1 hora, 40 minutos. Não é perder tempo, né? É investimento. É investimento, é sanidade mental, é saúde emocional. Se você não investir tempo em você, o teu corpo vai dar um jeito de parar. Então, essa organização toda é sobre isso. É sobre você descansar, é sobre você ter prazer em ser quem você é e na vida que você tem. Que seja leve, porque a vida pode ser leve. É a gente que faz ela ser difícil.